Salve guardiões e guardiãs do mundo geek! Cleverson na área, o seu consultor patrimonial, financeiro e nerd. Hoje o papo é sobre um dos heróis mais carismáticos e impulsivos da Marvel. Sim, ele mesmo, Johnny Storm, o Tocha Humana. Você conhece o Tocha Humana? Já viu algum vídeo dele? Já pensou em você sair por aí pegando fogo e voando por cima das casas? Estranho, né? Mas eu já quis sair voando, já pensei muito nisso assim. Mas e se ele vivesse no mundo real? Com um estilo de vida de ostentação e fama, será que sobreviveria ao mercado brasileiro? Ou estaria endividado até o pescoço no seu cartão Black? Aí fica uma pergunta que nós iremos responder ainda no vídeo de hoje. Johnny Storm no mundo fictício da Marvel. E aí, você já conhece um pouquinho dele? Vamos relembrar? Johnny Storm é um jovem, vamos dizer assim, né? É o caçula do Quarteto Fantástico. Antes dos seus poderes, ele era apenas um jovem destemido, apaixonado por carros e velocidade. Ou seja, tem tudo a ver com ele ser o Tocha Humana. Após a missão espacial que mudou tudo, passou a viver como uma celebridade mundial e pode ter certeza que ele aproveitou cada pequeno minuto dessa nova vida que ele ganhou como Tocha Humana. Profissão. Podemos dizer então que ele era um piloto de testes, influencer, garoto propaganda. Inclusive até nos trailers dos últimos filmes ele mostra ali um pequeno trecho onde ele é mesmo um cara do outdoor. Também é super-herói e ganha muito, mas principalmente o coração das gatinhas por aí. E por isso ele gasta bastante também. E o comportamento financeiro de um cara que gosta de ostentar? O que acontece com ele? Bom, ele é totalmente descontrolado. Compra carro de luxo, faz viagens caríssimas, vive em festas, tem um padrão de vida de uma celebridade de Hollywood, sem necessariamente ter a estrutura patrimonial que deveria ter construído. Então a vida dele financeira pode ser bem instável. Ele vive junto com seus colegas no edifício Baxter com o Quarteto Fantástico. Então a casa é meio que da empresa e não necessariamente dele. E aí vem a pergunta, né? Quando é que vai ter uma intervenção para falar com ele sobre a aquisição do seu primeiro imóvel? Tá na hora. Então na verdade ele está debaixo do teto do Senhor Fantástico. Seus investimentos. Ele quase não pensa em investimentos. Não existe muito registro sobre isso nas revistas em quadrinhos. Johnny vive o presente e não se preocupa com aposentadoria, reserva de emergência ou multiplicação de patrimônio. Não é muita vibe dele. Provavelmente teria dívidas se não fosse bancado pelos fundos do próprio grupo que ele faz parte. Ele estaria altamente endividado. Então a gente pode entender que ele vive o hoje, mas não pensa no amanhã. Dificuldades que ele pode ter: gastos impulsivos, vaidade extrema, falta de educação financeira. O maior risco do Tocha Humana não é queimar o seu próprio dinheiro, mas é queimar o próprio futuro financeiro sem estar percebendo. Afinal de contas, ele é Tocha Humana, ele pega fogo e voa, mas ele tem que dançar conforme a música do mercado financeiro. Negócios possíveis que ele poderia fazer na Marvel? Bom, marca própria de roupas e cosméticos, escola de pilotagem e adrenalina, canal de aventuras patrocinando talvez aí pela Red Bull, seria talvez um interesse da parte dele. Então isso seria possível dentro das habilidades que ele tem para fazer o ganho de capital dentro do seu próprio mundo. Mas e aí? O que você pensou sobre esse cenário relacionado ao nosso amigo Johnny? E agora? E se o Johnny Storm fosse um brasileiro com esse mesmo estilo de vida, mas morando em São Paulo? Se você tiver uma sugestão de cidade que você queira que a gente faça uma comparação, nos avise aqui no comentário e a gente vai usar a sua sugestão. Ele seria talvez um influencer fitness, piloto de drift em Interlagos, streaming, ou talvez até um ex-BBB? Qual seria hoje o caminho que ele pegaria? Já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sino, porque o que vem agora para te ajudar é não virar cinzas no mundo financeiro. Então nós queremos sim que você acompanhe esse canal e você entenda como proteger o seu patrimônio ou criar um. Não seja como o Johnny Storm. Pense no amanhã, não apenas no dia de hoje. Então vamos pensar aqui. Se Johnny Storm morasse no Brasil, em São Paulo, então, estando no nosso mundo real,
Johnny seria um jovem de classe média alta, nascido na Vila Mariana. Começou cedo como piloto amador, virou influencer nas redes sociais e ganhou fama num reality show. E vídeos de manobras de moto e carro. E isso ele foi colocando lá no YouTube, foi ganhando então publicidade, lives e programas de TV. Então qual que seriam as formações desse cara totalmente acelerado? Ensino médio, completo e cursos de pilotagem. Quanto mais prático for, melhor para ele, e ele vai fugir sempre das teorias. Ele não nasceu para isso. A renda estimada dele, com aquela composição que a gente comentou ali, sobre ganhos, né? Sobre como ele teria renda. Ele deveria ganhar em torno de 30 a 70 mil no máximo, por mês com publicidades, contratos e presença em eventos. Então ele seria pago para estar numa festa. Pensa, né? Poxa, vou lá pedir um autógrafo com um cara topzera. Então, compra de imóveis, ele faria? Faria, mas demoraria. O foco dele seria em carros e viagens, antes de pensar em um apartamento. Provavelmente compraria um AP de luxo na Vila Olímpia, financiado aí 30 anos sem se preocupar com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E investimentos? Bom, pontos em milhas, criptomoedas e momentos errados talvez possa fazer com que ele tenha alguns problemas financeiros, mas né, o risco faz parte da vida dele. Então eu imagino que ele vai usar estratégias para se impulsionar, e criptomoedas seria talvez um ótimo negócio para ele. A parte de investir em carros, também, desde que ele visse em carros de colecionador, pensando mais na questão de coleção e ganhar dinheiro com o tempo. Ou seja, fazer do seu amor virar um hobby e do hobby fazer com que aquilo ali vire dinheiro. Qual que seria o custo de vida do Johnny dentro do nosso universo? Extremamente alto. Mensalidades de academias top. IPVA de cada carro que ele comprou, seja ele nacional ou importado. Alimentação fora, porque ele não vai pensar em cozinhar. Viagens internacionais e tudo que ele possa estar postando no Instagram. Então, dificuldades reais ele poderia ter: falta de planejamento financeiro, confundir dinheiro com status e viver no limite da sua renda. O que adianta ganhar 100 mil se você gasta 99? Seria o mesmo que ganhar 30 e gastar 29. Não é a quantidade, mas é como você administra. Ele provavelmente acumularia dívidas silenciosas, como cartão de crédito, financiamentos e pequenos empréstimos para sustentar algo que ele não teria dinheiro para pagar na hora. Isso bem provável que aconteceria. Que negócios que ele poderia abrir em São Paulo? Uma loja de performance automotiva? Uma marca própria de roupas e perfumes? Uma produtora de conteúdo de esportes radicais? Ou até mesmo um baita de um canal no YouTube? Seria uma solução para a vida financeira dele. Negócios que ele poderia tocar ali em São Paulo. E aí? Quais são as dores que o Johnny Storm tem? E você também. Acreditar que a renda alta justifica gastos altos. Não pense assim. Você ganhar pouco e administrar bem, às vezes te torna mais rico do que um cara que ganha muito e administra mal. Não foque em ostentar ao invés de construir patrimônio. Porque eu quero ter um Apple. Às vezes é interessante começar com o Samsung. Porque a ideia é você construir patrimônio. O celular vai perder valor. Esse é um exemplo, né? Não viva apenas no presente. Pense no futuro. Não ignore o amanhã. Porque o amanhã ele virá. Quando você olhar para trás você vai dizer: por que eu não comecei mais cedo? Você entendeu essas 3 dores básicas de qualquer brasileiro? Você conhece algum amigo que já passou por isso? E aí? Quer 3 dicas para evitar e fazer com que o seu dinheiro, o seu futuro, não vire cinzas como o Tocha Humana? Comece a investir em patrimônio de verdade. Pense em guardar dinheiro, investir no ramo imobiliário. Nós temos como te ajudar a te direcionar no mundo dos créditos. Construa uma base sólida para você nos seus investimentos. Tenha uma reserva financeira para não queimar tudo nos imprevistos. Não é inteligente, né? Viver se quebrando e se salvando todos os meses pensando em como vou resolver esse problema. Aprenda. Terceira coisa, aprenda a equilibrar diversão com estratégia. Você pode sim curtir a vida e ainda construir seu legado financeiro, desde que você entenda como utilizar o seu dinheiro. Aprenda a utilizar o seu dinheiro. Olhe para ele com mais carinho. Pense que não é apenas para pagar contas. Existe um ditado bem bacana que a gente fala aqui na nossa empresa, que é: você tem uma escolha que você faz todos os dias.
Você pode chorar em casa, no cantinho da sala, e reclamar que o governo está ruim, que a vida está ruim, o dinheiro não dá para nada. Ou você pode se levantar, dedicar um pouco mais de horas trabalhando em outra atividade extra, mas reclamar, chorar, trabalhando na rua, fazendo acontecer, mas com dinheiro no bolso. Essa é a grande questão. Como você quer chorar no dia de hoje? Sem dinheiro, no cantinho apertado? Ou talvez lá fora, produzindo e fazendo dinheiro entrar no seu bolso? E aí investir da forma certa. Então aprenda a equilibrar sua vida financeira. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Quer deixar-se como um tocha humana, descontrolado e virar um estrategista de verdade como o Senhor Fantástico, por exemplo? Vem falar comigo. A nossa consultoria é gratuita. Eu e minha equipe te ajudamos a escolher o melhor caminho para comprar o primeiro imóvel, aumentar seu patrimônio, gerar renda com aluguéis, planejar a aposentadoria imobiliária e diversificar os seus investimentos. O link está na descrição. E eu te espero lá. Seja o guardião e a guardiã da sua própria história. E não deixe seu futuro queimar como as chamas do tocha humana.